rapaz. Muito bem, pessoal. Vamos aqui continuar o nosso assunto agora. Temos para a segunda parte do nosso meditação aqui no monte dessa tarde. Então nós iremos agora para a segunda parte, segundo item que fala útil para a repreensão. Então vamos entender o que a palavra de Deus ela vai nos revelar aqui agora. Útil para a repreensão. Primeiro item fala sobre útil para o ensino. Segundo agora, útil para a repreensão. Vejamos então o que a Bíblia vai nos comentar agora. Vejamos. A repreensão é o ato ou efeito de repreender, demonstrar e redarguir. Então isso é o que significa repreensão. Repreensão significa repreender, a demonstrar e redarguir. Então isso é o que a Bíblia começa a falar sobre a repreensão. Vejamos aqui o nosso comentário que está dizendo. Em Provérbios do capítulo de número 3, do versículo 11 e 12, a palavra de Deus afirma: Filho meu, não rejeita a correção do Senhor, nem te enoje da sua repreensão, porque o Senhor repreende, olha isso, aquele a quem ama. Vejam, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Olha aí o que a palavra de Deus está nos ensinando agora. Vamos para o versículo da palavra de Deus aqui para nós refletirmos. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e o versículo de número 12. Vamos lá ver o que está escrito na palavra de Deus quando se trata disso. 3 de Provérbios e o versículo de número 11 e número 12. Está escrito assim na palavra de Deus: Filho meu, não rejeita a correção do Senhor, nem enoje da tua repreensão. Veja o que a Bíblia está dizendo. Veja isso, que a Bíblia está nos falando aqui agora. Porque o Senhor repreende quem? Aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Entendeu aí o que a Bíblia está revelando quando se trata sobre o ensino? É isso que está falando a Bíblia? Pois bem, então a Bíblia está dizendo para nós que quando nós somos repreendidos pelo Senhor, nós não podemos rejeitar, porque ela está dizendo para nós que a palavra de Deus ela vai agora nos corrigir. É o segundo item, é para a repreensão. Então a palavra repreensão é o ato e o efeito de repreender e de demonstrar e redarguir. A palavra de Deus afirma: filho meu, não rejeita a correção do Senhor. Ou seja, porque o Senhor, quando Ele fala conosco, Ele está nos corrigindo. Ele está falando para o nosso bem. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos exorta e ela nos consola, porque ela é útil para o ensino. Ou seja, quando se trata da palavra de Deus, está dizendo que a palavra de Deus, ela é aquela palavra que nós não podemos rejeitá-lo. Porque quem rejeita a palavra está rejeitando o Deus da palavra. E se eu rejeito o Deus da palavra, então é porque eu não aceitei a palavra de Deus. Porque a Bíblia está dizendo assim como o Senhor, por que o Senhor nos corrige? Está dizendo a Bíblia, assim como um pai que corrige o seu filho, a quem o pai ama, então Deus, o nosso Pai Celestial, Ele também nos corrige, porque Ele nos ama. Ou seja, assim como a Bíblia diz, que o pai, porque hoje, no nosso dia, isso acontece em muitas famílias.
muitos pais não repreendem mais os seus filhos, certo? Muitos filhos, ele tem domínio sobre os pais não têm mais autoridade sobre os filhos fazem aquilo que quer e que pensa e manda dentro da casa do pai. Então esse pai, ele não tem autoridade para ensinar o filho, ele não tem autoridade de pai para ensinar o filho, então o filho vive como quer e ele faz o que ele acha que tem de fazer, porque ele é um filho que não aceita o que o pai quer ensinar, porque o pai não tem autoridade sobre ele. Eu entendo pela Bíblia que a Bíblia fala que os pais têm que corrigir o filho. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo assim, assim como o pai que corrige o filho que ama, Deus, ele corrige nós também, porque Deus nos ama. Se o pai corrige o filho porque ele ama o filho, que é o bem do filho, e isso é só para a vida aqui, porque o pai, o muito que ele pode fazer por o filho é cuidar dele de pequeno até grande, e ele vive aqui na terra o dia que tem que viver. Só isso que o pai pode fazer para o filho, dar um presente para ele, dar comida para ele, roupa para ele, escola e tal, e assim por diante. Mas o pai não pode dar vida para o filho, nenhum pai pode. E a Bíblia está dizendo, para nós não rejeitar a repreensão, não rejeitar o conhecimento de Deus, não enojar quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor quer nos repreender para o nosso bem, certo? É para o nosso bem, a Bíblia está dizendo. Então, assim como o pai que ama o seu filho e quer o bem do seu filho, Deus quer muito mais do que o pai terreno quer para o seu filho. Porque o pai terreno é aquilo que eu estou dizendo, não faz para o filho aquilo que ele precisa depois da morte. Nenhum pai vai ter algo para o filho depois da morte. Agora Deus tem. Deus, o nosso Pai eterno, ele tem algo para nós após a morte. Só que nós temos que entrar pela palavra, nós não podemos rejeitar ela, não podemos enojar dela, não podemos rejeitar a correção de Deus, que é a palavra, porque aí então nós estaremos seguros para a vida eterna. Então a repreensão do Senhor, por que o Senhor repreende? Repreende por quê? Veja bem, vamos ver por que o Senhor repreende, ó. A repreensão porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Como o pai ama o filho, tá vendo aí? Como o pai ama o filho. Porque se o pai ama o filho, então ele quer o bem do filho. É a mesma coisa, Deus, ele nos ama e ele quer o nosso bem. Tá certo? Então é o que a Bíblia está dizendo, para nós não enojar da palavra de Deus e aceitar a repreensão do Senhor na nossa vida. Em 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo 20, Paulo orienta Timóteo dizendo: ao que pecar, veja isso, repreende-o na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Olha o que a Bíblia está dizendo. Talvez isso para alguma pessoa vai ser tomado por ignorantes, porém eu vou mostrar dentro da Bíblia para que você vai entender o que a Bíblia está dizendo. Em 2 Timóteo, no capítulo de número 5, é 1 Timóteo capítulo 5 e o versículo de número 20, vamos ver o que está escrito aqui. Veja bem, o que a Bíblia está dizendo. Nós estamos falando sobre ensino e sobre repreensão. Vejam, versículo 20 de 1 Timóteo capítulo 5 está escrito assim: ao que pecar, repreende-o na presença de todos. Vejam, para que também os outros tenham temor. Veja bem se você vai conseguir refletir e entender essa palavra. O que a Bíblia está dizendo sobre a repreensão de Deus para nós? A Bíblia está dizendo que nós precisamos ter o conhecimento da palavra. Então, quando Deus ele fala a palavra, é porque ele sabe que nós precisamos dessa palavra, dependemos dela. Ou seja, nós temos que ter a Bíblia na tábua do nosso coração, para nós viver ela e guardar ela. Então a Bíblia está dizendo assim que quando, por exemplo, deixa eu fazer a colocação para que você entenda melhor. Por exemplo, se eu peco,
eu faço parte da membresia da igreja e eu peco e eu erro. Então a Bíblia está dizendo aqui para não ocultar o meu pecado, porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso advogado. A Bíblia diz assim: filhinho, não pequeis, mas se por acaso alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, Jesus, ele é quem nos justifica. Se nós pecar e nos arrepender, então Jesus nos perdoa do nosso pecado. Claro, vejam. Então a Bíblia diz assim, ó, que se eu errar, se eu pecar, lá na minha congregação, qual que é o direito daqueles que são responsáveis? A Bíblia está dizendo que aquilo que eu errei, aquilo que eu fiz, eu tenho que ser repreendido pelo meu erro diante dos outros. Porque se eu for repreendido diante dos outros pelo meu erro, aquelas demais pessoas vão dizer: olha, ele foi repreendido porque ele errou. Então nós não vamos errar para que nós não sejamos repreendidos também. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu errei e eu ocultei o meu erro. A liderança ocultou o meu erro, que é o que acontece nos nossos dias. A pessoa erra e eles ocultam o erro da pessoa. Não pode falar que ele errou, porque se falar que ele errou, vai ficar difícil. Então nós vamos deixar quieto, que nós colocamos a coberta em cima do erro dele e deixa que rola, por isso que nós sofremos. Então o que acontece? Então a Bíblia diz assim: se eu pecar, se eu errar, eu tenho que ser responsável pelo meu erro. Então eu tenho que confessar o meu erro, assumir o meu erro diante dos outros, para que os outros vejam que eu errei, para que ele não erra também. Porque se alguém olhar para o meu erro e ele entender que eu errei, e que o erro que eu errei vai ser prejudicial, falar: não, eu não vou errar porque o irmão errou e ele foi punido pelo erro dele. Então pelo erro dele eu aprendo que eu não posso errar. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas no nosso dia não é assim que funciona. O camarada erra e eles escondem o erro dele, certo? Por isso que não funciona, por isso que não anda, por isso que não vai. Mas a Bíblia está dizendo aqui que se a pessoa erra, ela tem que ser repreendida diante de todos, para que os outros que veem o erro dele se tenha temor e não venha errar, não venha fazer o mesmo que ele fez. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas quem que faz isso? É aí que está o problema, está entendendo? Então a Bíblia, ela é útil para o ensino, é o que nós estamos vendo aqui. A Bíblia, ela é útil para o ensino. Então, nós temos que aceitar a repreensão do Senhor, porque ela nos repreende para o nosso bem. Está vendo aí? Então, quando a pessoa peca, a Bíblia está dizendo aqui para que ele seja repreendido na presença de todos, para que haja temor nos outros, para que os outros também não venham errar, porque ele vai ver que ele está pagando o preço pelo erro dele. É assim que funciona. É isso que a Bíblia está dizendo. Tem que ter interpretação da Bíblia para que possa falar. Porém, muitas pessoas não entendem o que a Bíblia diz e fica fazendo aquilo que não deveria fazer. Vejamos então o que continua dizendo a palavra de Deus para nós aqui agora. Está vendo aí? É o que a Bíblia fala. Vejamos. Em Provérbios capítulo de número 27 e o versículo 5, Salomão afirma: melhor é a repreensão aberta. Veja bem, veja aí o que a Bíblia está dizendo, ó. Não é só em um vírgula, não é só em um versículo, não é só na nova aliança, mas é tanto na nova aliança como na antiga aliança. Vejamos bem. Ó, Salomão afirma: melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Veja o que a Bíblia está dizendo. Melhor que nós sejamos repreendidos na presença de todos do que um amor falso. Porque o amor encoberto aqui está falando do amor mentiroso, está falando de um amor falso, está falando de um amor elo, aquele amor passageiro, aquele amor que a pessoa parece que te ama, mas na realidade, no fundo, ela não ama. Porque a Bíblia diz que quem ama, corrige. Se eu amo alguém, eu corrijo ele, porque eu amo ele, eu quero o bem dele. Então Deus faz o mesmo. Deus quer o nosso bem, Deus nos ama, então ele nos corrige, porque ele é o nosso Deus e ele quer o nosso bem. É isso que a Bíblia está ensinando para nós aqui, e ela é útil para o ensino. Está vendo o que a Bíblia está dizendo? Então é isso que a Bíblia está falando. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Ou seja, melhor a repreensão na presença das pessoas do que eu errar e a pessoa ocultar o meu erro e dizer: não, você errou, mas fica aí, tá bom assim, e deixa para lá, não tem problema nenhum. O que acontece? Está coberto. É um amor falso, um amor negativo, um amor que ele não é real. Por que não é real? Porque se fosse real, você tinha sido repreendido, para que você tinha sido corrigido pelo teu erro. Então aqui a pessoa, é melhor que você
corrija alguém no aberto do que você ter um amor falso. É isso que a Bíblia está dizendo. E é o que mais tem nos nossos dias, isso. Então, por isso que a situação vai ficando cada dia mais difícil, por causa disso que acontece no meio do povo. Tá vendo? Do que um amor encoberto. Melhor repreensão no aberto, melhor repreensão no ar livre, melhor repreensão diante das pessoas do que um amor fingido. Ok? É o que a Bíblia está ensinando. Vamos então, vou ver aqui o que a palavra de Deus continua nos revelando aqui. Vamos lá. Em Eclesiastes, do capítulo de número 7, o versículo de número 5, Salomão ainda afirma: melhor é ouvir a repreensão do sábio, olha isso, do que ouvir algumas canções do tolo. Você entende o que a Bíblia está dizendo? Por que que hoje as coisas não vai bem? Porque não está baseado aqui no que eu estou ensinando aqui, ó. O que muitos não estão baseados no que está escrito aqui. Olha aqui o que a Bíblia está dizendo. Está vendo o que a Bíblia está falando? Salomão afirma, ou seja, a Bíblia Sagrada afirma. Está vendo aí? Melhor é ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir algumas canções do tolo. Ou seja, a Bíblia está dizendo para nós assim, que é melhor nós ser repreendido pelo Senhor, ser repreendido pela palavra, ser repreendido pela uma liderança que é sábia, que está vivendo a palavra, está na palavra, ser repreendido por ela, do que nós ouvir algumas canções de um tolo, aquele que acha, que diz que ama, mas não ama, aquele que diz que está fazendo bem para você, mas não está fazendo bem, porque quem faz o bem corrige o erro do outro. Se eu estou errando e alguém está vendo o meu erro e não me aconselha, como que ele está fazendo bem para mim? Não está fazendo bem. Só está fazendo bem um para o outro se eu errar e você me corrigir. Se você erra e eu te corrijo, aí então nós estamos querendo o bem um do outro. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Melhor é nós ser repreendido, é melhor nós ser repreendido por um sábio do que nós ser aquele que vamos ouvir as canções de um tolo. É o que a Bíblia está dizendo, não é eu que estou dizendo. Eu não estou falando nada. Eu não estou falando nada pessoalmente, certo? Eu estou trazendo uma revelação bíblica. Se eu estivesse falando de mim mesmo, é uma coisa. Mas eu não estou falando de mim mesmo. Eu estou falando o que a Bíblia revela. Então eu estou trazendo uma palavra bíblica. Eu estou trazendo uma revelação da Bíblia para nós, que todos nós precisamos dela. Então eu não estou falando algo pessoal. Eu estou trazendo uma revelação bíblica. Entende o que você está ouvindo? Então não adianta alguém ouvir o que eu estou dizendo e fazer comentário. Não, mas o irmão está falando que o fulano lá não faz assim, não faz não. Não adianta você falar nada. A Bíblia é quem está dizendo e eu estou trazendo uma revelação bíblica. E gostaria que você entendesse isso, você que vai ouvir, e que você tenha algum entendimento e você entendesse o que a Bíblia está dizendo. Entendeu? É melhor a repreensão de um sábio do que as canções de um tolo. É o que a Bíblia está dizendo. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é útil para ensinar e ela é útil para nos corrigir, certo? Para nos repreender. É o que a Bíblia está dizendo. Então, a palavra de Deus, ela é fiel, verdadeira, e nós precisamos aprender pela palavra. É a palavra de Deus que nos ensina. Então fica aqui mais uma palavra sobre as Escrituras, e ela é útil para a repreensão. Então, depois nós iremos falar sobre a correção, repreensão e correção. E depois nós iremos falar mais os outros itens que está aqui na palavra, para que você entenda que são 5 itens que eu estou trazendo nessa palavra. Você que vai ouvir o vídeo, gostaria que você ajudasse o canal. Esse canal é um canal proposital para eu trazer palavras da parte de Deus. E se você puder compartilhar os vídeos, inscrever no canal, tá bom? Eu agradeço muito pela sua colaboração, porque você está ajudando eu a pregar a palavra de Deus. Eu estou trazendo uma revelação bíblica, eu não estou repreendendo a ninguém, não estou apontando a ninguém, não estou falando o nome de ninguém. Simplesmente eu estou trazendo uma revelação bíblica que é para o nosso bem, tanto para quem está fora e como para quem está dentro. Então, é o que a Bíblia nos ensina,
sobre as Escrituras, tá bom? Que Deus abençoe você que vai ouvir, e eu agradeço pela oportunidade que você vai ouvir o vídeo.